A paz do Senhor para os irmãos. Amém, professor. Irmãos, graças a Deus, hoje nós vamos estudar a lição do número 4, a quarta lição. E, como de costume, a gente sempre mostra, estamos estudando esse tema aqui, que é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Irmãos, antes de iniciar, é importante, qualquer pergunta que tiver, qualquer coisa, traz para cá para frente, aí nós pensa junto, todo mundo, sobre o tipo de pergunta, o questionamento, ou então alguma coisa para acrescentar, que às vezes a pessoa fala, e é importante. Escola dominical é isso. Escola dominical não pode ser uma pessoa só. O professor, ele é o mediador aqui, no sentido de transmitir, mediar, mas não quer dizer que ele é o único que sabe. Não, todos nós sabemos, todos nós temos alguma coisa a agregar. Então, se tiver alguma coisa, passa para aqui para frente, a gente fala aqui e a gente discute aqui o assunto. Tá? Não precisa os irmãos concordar em tudo que eu falar aqui, não precisa, porque no dia que eu não errar aqui, irmãos, então tá complicada a coisa, não existe essa perfeição no professor, o professor nenhum tem essa perfeição, a ponto de não dizer uma coisa, não exagerar, uma hora ou outra a gente exagera em alguma coisa, não tem como, é ser humano, né? Mas a gente procura o máximo trazer conteúdos aqui que sejam conteúdos bem bíblicos mesmo, ter equilíbrio no que fala, ter equilíbrio e trilhar aqui a lição, né? Por isso que a lição ela tem 3 pontos, nesses 3 pontos, quase sempre, né? Às vezes a regra ele quebra um pouco. 3 pontos, 3 subpontos. Isso daí é bom que trabalha a mente. Já pensou se cada um ponto desse tivesse 5 subpontos e o outro nenhum? Então é tudo bem feitinho, né? Para a gente entender bem. Então hoje, irmãos, nós temos esse tema aí, a paternidade divina. Agora, a pergunta é, o que tem a ver a paternidade divina com o assunto da Trindade? Como eu sempre mostro para os irmãos, nós estamos estudando todo trimestre, esse é o tema de todo trimestre. O trimestre tem um tema, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Pode ver que a CPA dele sempre coloca eles dividem em 2 partes do tema. Tem sempre uma parte maior, que é essa aqui, a Santíssima Trindade, e a outra menor. Mas está os dois ali relacionados, sempre relacionados. Então, irmãos, e cada lição um ponto, para a gente ir trabalhando aquele ponto. Então, nós temos aí a paternidade divina. E uma das perguntas feitas, uma pergunta não, acho que é uma afirmativa, está aqui na nossa introdução, que diz assim: nesta lição, estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então, o que tem a paternidade de Deus com a Trindade? Capítulo 28 e versículo 19 de Mateus diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ver que a paternidade, esse tema, a paternidade divina, ele tem muito a ver com a Trindade, mas tem muito a ver com a Trindade mesmo. O primeiro ponto aí, irmãos, é a revelação da paternidade do Pai. Os irmãos veem que esse primeiro ponto ele tem 4 subpontos. O segundo subponto, reconhecendo a paternidade do Pai. E o terceiro subponto é a experiência do amor do Pai. Nós vamos trabalhar mais o primeiro e o segundo ponto, porque o terceiro ponto ele já foi trabalhado na lição anterior. Se os irmãos forem ver a lição anterior, que foi a terceira lição, ela tem um ponto que trata do amor do Pai. É o primeiro ponto logo, né? Diz assim: o envio do Filho e o amor do Pai. O envio do Filho e o amor do Pai. Irmãos, em primeiro lugar, Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é Pai. E a gente encontra
parábolas que Jesus contou sobre isso, nós encontramos onde coloca Deus como um pai. Por exemplo, se você lê o relato do filho pródigo, se não me falha a memória, está em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, você vai entender que a figura daquele pai ali, naquela parábola, é Deus. Você vai entender isso, não tem como entender outra coisa diferente. Você vai entender que ali é Deus, representa Deus. E outras parábolas que tem, e muitos outros versículos. No Antigo Testamento, como eu tinha falado para os irmãos aqui, a gente já falou sobre isso, no Antigo Testamento, o que é que acontece? A revelação de Deus como Pai a Bíblia apresenta lá no Antigo Testamento Deus como Pai para Israel. Mas a gente vê uma coisa, não foi tão esclarecido, tão aclarado, tão divulgado como no Novo Testamento. No Novo Testamento foi muito mais divulgado. Mas eu falei para os irmãos, acho que foi na aula anterior, que a revelação de Deus, ela é progressiva. A revelação de Deus, ela é progressiva. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai encontrar a unidade na Trindade. Você não vai ter uma doutrina tão esclarecedora sobre a Trindade lá no Antigo Testamento. Sobre a Trindade, o esclarecimento maior é no Novo. Mas tinha a Trindade no Antigo Testamento? Sim, tinha a Trindade no Antigo Testamento. Nós até citamos alguns versículos onde diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Lá na Torre de Babel, eia, desçamos e confundamos. E vários outros versículos que mostram que a Trindade já existia. Deus é eterno, né? Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Hebreus 9,14, o Espírito é eterno. Também Jesus é eterno, Isaías 9,6, onde diz que Ele é o Pai da eternidade. O Pai também é eterno, Salmo 90, verso 2, que diz assim: da eternidade em eternidade Tu és Deus. Então não teve, nenhum dos três teve início. Tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Os três são incriados, são eternos. Então, são eternos, não tem... não, a gente vai devagarzinho aqui e os irmãos entenderão. Então, o que é que acontece? A revelação de Deus, ela é progressiva. E a revelação de Deus também é até onde Deus quer revelar. Deus vai e revela até onde Ele quer revelar. Ela tanto é progressiva, ela não é de uma vez só. Você vê que a Bíblia, para que a Bíblia fosse acabada, foram 1.500 anos aproximadamente. 1.500 anos, 1.500 e alguma coisa, arredonda-se para 1.500. 1.500 anos de revelação. Na época de Jesus só tinha o Antigo Testamento. Agora, depois, mais para frente, bem mais para frente, aí tem toda a Bíblia. Então nós temos toda a Bíblia, toda a revelação escrita. Mas não quer dizer também que toda a revelação de Deus está aqui. Deus se revela até onde Ele quer se revelar. E esse assunto aqui, eu digo para os irmãos, esse é um dos assuntos, irmãos, que segundo alguns teólogos, a Trindade é um dos assuntos mais difíceis da Bíblia. Mais difícil. Que acontece o seguinte: ou a pessoa, quando ele quer descobrir muito, vai acontecer com ele o que aconteceu com Agostinho de Hipona, dele passar a noite todinha pensando que ele ia ter muito êxito, ter muito conhecimento a respeito, ele viu que foi limitado. Ou a pessoa, se filosofar demais, ele vai cair no erro. Se filosofar demais, ele vai cair no erro. Pode ser que ele caia no erro. Então a gente tem que fazer o que está escrito na Bíblia. Eu acho que é 1 Coríntios 4 e 6, né? Que diz assim que a gente tem que ir até onde está escrito. Não ir além do que está escrito. Tem que ir até... O que a gente tem que falar é o que está escrito. Veja que Jesus, na tentação, no capítulo 4 de Mateus, veja como é que ele dizia. Está escrito, né? Capítulo 4, versículo 4. Versículo 4, versículo 7 e versículo 10. Ele falava assim: está escrito, está escrito, está escrito. Por isso que quando um pastor, irmãos, pregador, ele parte muito para a filosofia em cima de púlpito, parte muito para testemunho, parte muito para a filosofia, ele acaba deixando o povo sedento de Bíblia. E a Bíblia, eu digo sempre, tem 66 livros. Não, eu não tenho que ficar o tempo todo contando testemunho pessoal, eu não tenho que ficar o tempo todo contando sobre filosofias, eu não tenho que ficar o tempo todo contando sobre minha vida, sobre história, sobre filosofia, sobre isso, sobre aquilo outro, porque a gente tem a Bíblia. Então tudo que vai além do que está escrito acaba se tornando heresia. Não está escrito, é heresia. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas, porque
Tem gente, eu acredito que um bocado aí, irmãos, que entortou pelo caminho errado, foi por esse caminho de muita filosofia. Filosofar demais as coisas. Então, em primeiro lugar, Deus, Ele é Pai. Tá? Deus, Ele é Pai. E a revelação dele no Antigo Testamento tem, eu trouxe até aqui alguns versículos, como por exemplo, Jeremias 31:9. Jeremias, capítulo 31:9, diz assim: sou um pai para Israel. Entre muitas coisas que diz lá, mas resumindo, ele diz assim: sou um pai para Israel. Jeremias 31:9. Jeremias 3:19. Pai me chamarás, e de mim te não desviarás. Isaías 64:8. Mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Ainda Isaías 63:16. Mas tu és o nosso Pai. E para fechar, Êxodo capítulo 4, versículo 32 diz: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor de Israel, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Irmãos, uma coisa importante para vocês, tragam canetas. Traga caneta, traga papel, traga anotações. Tem uma revista que a CPAD está produzindo agora, eu não sei se tem para os alunos, mas ela já tem um espaço aqui, ó. A minha é assim, ela já tem um espaço, não sei se tem de aluno, só de professor, tem um espaço, mas anotem, façam anotações, escola é isso, anotem. Então é isso, ó, Jeremias 31:9, Jeremias 3:19, Isaías 64:8, Isaías 63:16, Êxodo 4:32. Então, irmãos, primeiramente, Deus, Ele é Pai. Deus é Pai. E quando se fala que é Pai, é aquele que faz. É aquele o qual a origem, se dá a origem. Então, Deus é Pai. Generalizando essa palavra aqui, eu vou agora generalizar. Mas depois vocês vão entender, eu vou generalizar. Como, por exemplo, se você for lá em Hebreus, capítulo 9 e versículo 12, ou é 12:9, lá está escrito, acho que é 12:9, diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Eu vou até conferir aqui, Hebreus, capítulo 9, capítulo 12, versículo 9. Vamos ver se é isso. Isso. Capítulo 12 e versículo 9. Diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Por quê? Porque o Espírito no homem é formado por Deus. É Deus quem origina. 12:9. Isso. Isso. É uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. Aquelas perguntas que não é a pergunta como se a pessoa tivesse com dúvida para saber a resposta. É uma pergunta afirmativa. É uma pergunta retórica, né? Então, diz que Ele é Pai dos Espíritos. Por quê? Porque é Ele que faz o Espírito no homem. Isso aí a Bíblia deixa bem claro para nós. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que Ele é o Pai das luzes. Por quê? Porque é Ele que cria as luzes. Agora eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, talvez os irmãos não estejam tão habituados e vão achar estranho isso aqui. Deus também é Pai de todos. Deus é Pai de todos. Mas espera aí que eu vou explicar. Talvez você não tenha conhecimento disso, eu vou explicar. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 6, é onde diz que Deus é Pai de todos. Eu vou explicar. Ele é Pai de todos por criação. É isso que eu tenho tentado falar aqui. Por criação, Ele é Pai de todos. Veja que as pessoas utilizam, quando a pessoa é um inventor, ele utiliza a palavra Pai. Veja, Santos Dumont dizem que foi ele que criou o avião. Ele fez o avião. Aí diz assim, Santos Dumont é o pai da aviação. Está entendendo? Então, no sentido de criar, Deus é o Pai de todos, até dos anjos, conforme Jó, capítulo 2 e versículo 1. Jó 2 e 1, a gente entende que filhos de Deus ali eram os anjos. Jó, capítulo 2, versículo 1, ali eram os anjos, a gente entende. Então, Ele é Pai no sentido de criação. Agora, tem uma coisa, irmãos, o homem caiu, se afastou de Deus. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas criam uma divisão entre nós e o nosso Deus. Em Romanos 3:23, diz que todos pecaram. Lá em Efésios 2:1, ele diz assim, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos, em pecados. Agora, o homem caiu, o homem pecou, e o que é que acontece? Para ele ser filho de Deus, no sentido espiritual, aí ele tem que receber Jesus. O que é que diz em João capítulo 1, versículo 12?
Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne e nem da vontade do varão. Se você for para 1 João, capítulo 3, e versículo 1, está escrito: veja quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Agora, para o homem ser filho de Deus, irmãos, espiritualmente falando, que aí já tem uma associação com a salvação, só vai ser salvo quem é filho de Deus, nesse sentido, não é no sentido de criação, é nesse sentido aqui. Para ser filho de Deus, o homem tem que aceitar a Jesus. Se ele não aceita Jesus, nesse sentido aqui, ele é filho da desobediência, conforme Efésios 2:2. Ele é filho da ira, conforme Efésios 2:3. E ele também é filho das trevas, conforme 1 Tessalonicenses 5:5. Então, o homem, ele só se torna filho de Deus dentro do plano da salvação quando ele recebe a Jesus. Veja que todos, irmãos, quando a gente conversa com muitas pessoas, todos eles dizem que é filho de Deus. Ninguém diz que é filho do Satanás. Só se ele já tiver, tem alguns que dizem, mas só se ele tiver com alguma coisa já muito forte nele. Mas a maioria diz que é filho de Deus. Você pode ver, todos dizem que é filho de Deus. E eu digo uma coisa para os irmãos: quando eles dizem que é filho de Deus, não é no sentido de criação não, viu? Não é no sentido de criação não. Eles dizem que é filho de Deus, é como se eles fossem legitimamente no sentido da salvação. Eu falo para os irmãos, uma vez eu estava lá no Ceará, e fui visitar na cadeia lá, uma cadeia Misericórdia, fazia tempo que eu tinha ido ali, abrido do lado, e os presos que estavam dentro era um monte de... o lugar onde eles ficavam era um monte de saco, dividindo saco preto. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, 2 pessoas, mas era da minha época, eu digo, vou lá, vou tentar levar luz para essas pessoas, porque é isso que a gente tem que fazer. E foi. Mas irmão, os homens eram ruins, já tinha matado um aqui e estava lá. E lá ele matou a mulher, cortou a mulher todinha, a esposa dele. Vê que o camarada é bom, bonzinho ele. O outro, o ciúme, que não tinha nada a ver, ciúmes infundado, não era concreto, matou o outro. A facada foi tão grande que ele cortou até os dedos dele. Veja a perversidade. Mas quando você chega lá, você vê que ele tem uma Bíblia, você vê que ele tem lá algumas imagens de alguns santos dele lá, e você vê que ele ainda diz assim, eu tenho fé em Nosso Senhor, que era para mim ter... Um falou assim, eu tenho fé em Nosso Senhor, que eu vou sair daqui em breve, que já era para mim ter saído no mês tal. Então é assim, todos eles dizem que tem fé, todos eles dizem que é de Deus, todos eles dizem que é filho, mas na verdade, irmãos, o filho, ele tem que ter as características do pai. Alguma coisa no filho tem que denunciar que ele é filho. Tem alguma coisa denuncia. Se não, veja bem, no sentido material agora, se não for, irmãos, olhando assim, vendo que parece, pelo rosto, pelo corpo, você vai perceber pelos gestos, em alguma coisa, o jeito de se abaixar, o jeito de pegar alguma coisa, o jeito de falar, o jeito de olhar, alguma coisa vai denunciar que aquela pessoa é filho daquela outra. Alguma pessoa vai denunciar que é filho daquela outra. Uma vez, quando eu trabalhava na outra empresa anterior, ele estava começando o processo, estava ficando rico, e o pai deles, ninguém sabia, eu não sabia, o pai dele fazia serviço de pedreiro lá. Eu ficava conversando com ele, nem sabia que era pai do dono. Mas depois que falaram, eu comecei a olhar direitinho para o homem. Os olhos parecidos, o jeito de se abaixar, porque o pai, o filho, tem que ter alguma coisa parecida ali, tem que ter alguma coisa parecida. Tem uma coisa, irmãos, quando fica mais velho, vai ficando mais parecido ainda. É por isso que os camaradas falam assim, os conselheiros de matrimonial falam assim, olha, vai escolher uma moça, olhe para a mãe dela. Veja que quando ela ficar mais de idade, mais madura, vai ser a cara da mãe, vai ser a cara do pai. Isso é verdade, você vai se parecendo mais. Eu vejo algumas pessoas aí, olhando para esse ditado, eu vejo algumas pessoas que quando era mais novo não, mas agora, porque antigamente era até um pouco mais magro, depois começou a ficar um pouco mais forte igual a mãe. Mas não é que olhando assim, não é que parece. Então alguma coisa tem que denunciar. Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus e andar por aí mentindo, pois a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, João 8,44. Eu não posso dizer que sou filho de Deus e andar por aí roubando, sendo que Deus, a Bíblia diz, não roubarás. Então não existe essa coisa, irmãos, como alguns querem, mas todos querem dizer que é. E não é no sentido de criação não, viu? Se você se virar para uma pessoa no evangelismo e dizer assim, você não é filho não, você é criatura, você vai ver que o camarada vai ficar numa ira grande. Ora, me chamou de criatura. Oxe, irmão, se foi criado é criatura, nós também somos criatura. Somos filho,
aceitamos a Jesus, mas não deixa de sermos criatura, porque a gente foi criado, a gente foi criado, somos filhos, agora chame eles de criatura, para você ver o problema grande. Então ser filho tem que parecer, pode falar, pastor Janto, pode. Filho de Deus, ou eu tenho Deus no coração, mas se você pisar no pé dele, dirigir qualquer coisa, ele quer puxar a faca para matar. Desse jeito, qualquer coisinha, já quer matar. É verdade, é verdade. E diz que é filho. Agora, irmãos, mergulhando aqui na lição, os irmãos acham, por exemplo, os irmãos acham que o Pai, Deus, ele se tornou o Pai quando? O Pai, ele se tornou o Pai quando? O Pai, irmãos, ele é Pai eternamente. O Filho, ele é Filho eternamente. Tem gente que pensa que Jesus se tornou o Filho quando ele encarnou. Não. Outros pensam que ele se tornou o Filho quando ele foi batizado, por conta daquela declaração. Capítulo 3, versículo 16 ou é 16 ou 17, está por ali, de Mateus. Tu és o meu Filho amado, em que eu me comprazo. Aquilo é uma declaração. Não quer dizer que o Filho se tornou filho a partir daquele momento. Aquilo ali é uma declaração de Jesus, e não foi só aquele momento não. Tem um outro momento que ele faz a declaração. Se você for ler sobre a transfiguração, você vai ver que na transfiguração ele faz também a declaração: é o meu Filho amado em que eu me comprazo. Não quer dizer que ele se tornou filho a partir daquele momento. Ele é filho eternamente. O que é que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, ele não se tornou Pai depois que Jesus Cristo foi encarnado. Ele não se tornou o Pai depois que Jesus Cristo, daquela declaração. Não, ele sempre foi Pai eternamente, e Jesus Cristo sempre foi Filho eternamente. E uma coisa interessante, irmãos, Jesus Cristo, ele divulgou muito isso. Jesus Cristo, ele foi um grande divulgador, muito mais do que os apóstolos, mas os apóstolos também divulgaram, mas ele foi um grande divulgador da paternidade do Pai. Eu trouxe aqui alguns versículos, como por exemplo, Mateus 10:32, diz assim, Jesus diz, meu Pai, Mateus 10:32. Mateus 11:25, ele diz, ó Pai. Lucas 22:42 e 23:46, Pai. E ainda em Mateus 6:1, vosso Pai. Em Mateus 6:6, teu Pai. Em Mateus 6:9, Pai nosso. Então veja que ele, por diversas vezes, quando você lê o Evangelho, os Evangelhos, você vai ter essa experiência. Por diversas vezes ele utiliza a palavra, ou vosso Pai, ou meu Pai, ó Pai, e aí vai. Mas ele sempre utiliza, ele sempre se dirige a Deus, ao Pai, como Pai, né? Parece uma redundância, ele sempre se dirige ao Pai como Pai. Irmãos, nessa área, tem muitas perguntas. Nessa área da Trindade, como eu estou falando para os irmãos, é uma das doutrinas mais difíceis. Eu vi uma pergunta que dizia assim, ela dizia o seguinte, por que as outras duas pessoas da Trindade têm nome e o Espírito Santo não tem nome? É o Espírito Santo. Agora eu pergunto, irmãos, e qual é o nome do Pai? O Espírito Santo, mas veja que a Bíblia diz em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Talvez a pessoa quis dizer porque não é um nome próprio. José, Antônio, Francisco, Espírito Santo. Mas aí a pessoa pergunta, na internet, mas qual é o nome do Espírito Santo? Os dois têm o nome, mas qual é o nome do Pai? A Bíblia diz que o nome de Jesus foi dado quando Jesus nasceu. O anjo falou para Maria, ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, do grego, quer dizer Salvador. Aquele nome foi dado ali. Qual é o nome? Qual é o nome do Pai? Aí alguém poderia me dizer, não, é Jeová. Não. Jeová foi um nome adaptado pelos reformadores, os teólogos reformadores do século 16, 17 por aí, para poder colocar, porque o que sobrou do nome de Deus foi isso aqui, ó.
que sobrou do nome do Pai do Antigo Testamento foi isso aí. Isso aí é impronunciável, se chama tetagrama. Então, os reformadores, para que pudesse chamar por um determinado nome, adicionou as vogais aí. E aí você encontra na Bíblia várias, ou melhor dizendo, você encontra várias palavras em hebraico para poder chegar lá. Aí, Jeová. É tanto que as testemunhas de Jeová, ou os testemunhos de Jabá, como a gente queira dizer, que já estava ali na minha rua um monte, esse camarada é terrível. Eles pegaram o nome Jeová, encheram até no Novo Testamento daquela Bíblia que não é Bíblia, aquilo ali é uma adaptação mal feita, aquela Bíblia deles, é uma adaptação mal feita. Agora, como é que se dirigia no Antigo Testamento para o Pai? Se dirigia na maior parte das vezes com o Senhor. Quando Moisés pergunta para Deus, como é que eu identifico lá? Como é que eu digo quem você é? Diga que eu sou, me enviou. Aí Jesus lá no Novo Testamento se identifica assim, eu sou, o eu sou. Se identifica desse jeito. Pronto. Irmãos, a forma como Deus... Eu falei no começo aqui que a revelação é progressiva e falei que a revelação é até onde Ele quer revelar. Então Ele quer que nós chamemos de Pai. Pronto, acabou. Ele quer que nós chame a segunda pessoa aqui de Filho. E quer que chame o Espírito Santo de Espírito Santo. Senão Ele teria se identificado e teria se revelado com um nome próprio. Mas Ele não quis se manifestar com um nome próprio. Então chama de Pai. É Pai. Pronto. Pai, Senhor, Deus. Pronto. Mas tem gente que fica tipo, por isso que eu falei para os irmãos, existe um perigo, né? Fica escavacando, mas qual é o nome? E fica ali escavacando, e não está certo, porque Espírito Santo não é um nome, está certo, ele quer se identificar assim. Acabou. Acabou. Indo além disso, é heresia. E ele tem vários nomes, teve uma lição que nós estudamos aí, ele tem vários nomes, mas os nomes é de acordo com as... indica mais uma característica dele. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tesquidequeno, Jeová Sabaô, indica mais o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor que sara, e vai, o Senhor é a salvação, nesse sentido aí, nesse aspecto aí. Agora, irmãos, uma coisa importante primeiramente, irmãos, existe o unicismo. No terceiro ponto da primeira lição, foi tratado aqui sobre... Tem uma parte que ele menciona unicismo. O que é unicismo? Unicismo é uma crença que acredita que só existe uma pessoa. Só existe uma pessoa. Não existe três, existe uma. E o unicismo, para justificar, ele justifica da seguinte forma. Eles dizem que quando fala de Jesus, é um outro nome. E quando fala do Espírito Santo, é outro nome. Então, o que é que acontece? Isso aí é uma doutrina falsa, que surgiu lá eu acho que meados do 3º século, 4º século, por um homem por nome de Sabélio, é conhecido até por sabelianismo. Ele ensinava isso, ensinava que existe uma pessoa que se manifesta através de três nomes diferentes. E ele até chegou aí mais longe, são 3 modos. Então, quando ele se apresenta como Pai, é um modo. Quando ele se apresenta como Filho, é outro modo. Espírito Santo, outro modo. E não é dessa forma. 3 modos de aparecer. Então, é por isso que é conhecido também como unicismo modalista. 3 modos de aparecer. Não, irmãos. Quando você vai para Mateus, por isso que começou por Mateus. Mateus 3,16, aparecem as 3 pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você vem para essa lição de hoje, que apresenta Jesus, Deus como Pai, Jesus como Filho, o que é que acontece? Apresenta também um relacionamento de 2 pessoas. 2 pessoas se relacionando. Por diversas vezes você vê Jesus orando ao Pai. Veja que no Getsemane, Jesus ora, dizendo, se possível, afasta de mim esse cálice. Veja que quando ele está diante do túmulo de Lázaro, ele ora também. Quando ele está na cruz, ele ora também. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Como poderia ser uma pessoa só, se a gente vê que existe um relacionamento entre eles? E aqui, enfatizando bem, o relacionamento entre Jesus e Deus. E você vê que Jesus sempre dizia, não, a doutrina não é minha, a doutrina é do meu Pai. Ele disse também para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E vai, não dizendo que ele era a mesma pessoa, mas dizendo que bastava ver Jesus, como diz a Bíblia, que ele é o Emanuel, Deus conosco, para você também conhecer o Pai. Só que esses nomes, irmãos, que Deus tem vários, esses não são nomes próprios, são nomes de acordo com a característica, como ele quer se manifestar no momento. Né? Então é dessa forma.
não quer dizer exatamente que isso não é um nome próprio, mas ele não quer se manifestar o nome próprio dele para nós. Pronto, acabou. Ele não quer revelar. Então a gente tem que entender assim, não, é maravilhoso. É conselheiro, em outro lugar, né, a respeito de Jesus, é Deus forte, e assim vai. É dessa forma que ele quer se manifestar para nós. Ele quer que nós conheçamos ele por diversos nomes, de acordo com, muitas das vezes, com aquilo que ele está fazendo, de acordo com como ele quer se manifestar no momento. No Antigo Testamento era mais Senhor, né? É como eu falei, a revelação ela é progressiva. É quando chega no Novo Testamento, é onde Jesus se revela mais ele. Jesus se revelando como filho e revelando que nós temos que chamá-lo de pai, aí a gente chama pai. Mas não quer dizer que não possa chamar de Senhor. Você vê que entre nós, uma hora nós chamamos Senhor, outra hora nós chamamos Deus, outra hora nós chamamos o Pai, outra hora nós chamamos Jesus. Não tem problema nenhum. Você vê que, de uma forma metafórica, Jesus se apresenta também como pão, Jesus também se apresenta como água, Jesus se apresenta como caminho, de uma forma metafórica, né? E aí vai. Mas o importante mesmo é se dirigir a ele. Agora, em determinado tempo, por conta da revelação, ele se torna mais conhecido com um nome do que por outro, né? Mas, você vê, no Antigo Testamento, você não tem uma revelação do Espírito Santo tão como você tem no Novo. Do livro de Atos dos Apóstolos para frente, aí a gente começa a ver muita coisa sobre o Espírito Santo também. Que ele é o Consolador, que ele é aquele que intercede também, que ele é o capacitador, e aí vai, né? É aquele que convence o homem. E uma coisa interessante, o irmão Alfredo está falando aí, a gente chega numa determinada idade da vida, que nem eu. A maioria das pessoas só me trata como senhor agora. Mas com 27 anos eu já tinha cabelo branco, já estava começando. Meu pai morreu com quase 80 anos, com o cabelo tudo preto. Minha mãe, eu puxei dela. Beleza. Já me chama de senhor. Senhor, isso não tem problema nenhum. Mas já teve pessoa que eu fui chamado de senhor e o camarada aí, a pessoa achou ruim, viu? Senhor, dona, no caso de mulher, achou ruim. Os judeus, eles se dirigiam para Deus e chamavam ele de Senhor. A palavra Senhor é Adonai, não é isso? Adonai. Só que veja uma coisa, irmãos. Eles tinham uma outra palavra para distinguir Deus das outras pessoas que ele usava o mesmo pronome de tratamento. A congregação cristã no Brasil, isso aí eu acho muita ignorância, diz assim, não, tem que ser a paz de Deus porque Senhor tem muitos. E você acha que Deus também não tem muitos, não? Com D minúsculo? Então isso é uma ignorância, tá entendendo? Entre os judeus, eles tinham a palavra Adonai para Senhor, que no grego é Kyrios, Adonai para Senhor, e eles tinham uma outra palavra também muito próxima dessa para Senhor no pronome de tratamento, que era Adoni. Adoni, Senhor no sentido de tratamento, pronome de tratamento, e Adonai, Senhor. Então eles tinham essa diferença. E a gente tem, irmão, quando a gente se dirige para uma pessoa de uma certa idade, a gente não pode chamar ela de Senhor, nós não estamos chamando ela de Deus. E quando a gente se dirige para Deus, a gente tem um momento, a gente sabe o contexto. E veja que nas Bíblias, a palavra Senhor aí, ela está totalmente em maiúsculo. Senhor, totalmente em maiúsculo. Já para diferenciar de outros pronomes de tratamento, né? Senhor. Então é isso. No nosso primeiro ponto, a paternidade do pai, aí a gente explicou aqui, tem um terceiro ponto aí, o segundo ponto, a gente já colocou aqui os dois num só. O terceiro ponto, ele é, o pai gerou o filho. Irmãos, temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, isso aqui é muito importante que os obreiros tivessem. Isso aqui é um mini curso de teologia e também explica a nossa declaração de fé. Como nós acreditamos? Está numa linguagem simples, muito fácil, essa linguagem aqui. Foi escrita pelos nossos pastores aí, como Ezequiel Soares, os pastores, os teólogos que nós temos. Na página de número 42, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, essa daqui, ele fala assim, quando ele está falando sobre a Trindade, ele fala assim, a função das três pessoas da Trindade. É possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um outro, aos dois outros? Você vê que no sentido de livre e espontânea vontade, Jesus Cristo fez isso. Ele fez isso. Aí fala, membros, né? Mas isso não significa ser inferior, em essência. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade.
E nenhuma das três está sujeita por natureza à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Aquilo que eu falei nas aulas anteriores. Não existe uma hierarquia. Aí vamos lá. Existe, sim, uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. Agora ele vem para um ponto aqui que diz assim: o Filho é gerado do Pai. Veja bem, um filho é gerado do Pai. Quem lê, irmãos, quem se aprofunda em conhecimento, e está aqui, está nessa declaração de fé, o credo niceno. O credo niceno, ele foi elaborado por volta do ano 325, na cidade de Niceia, por isso tem esse nome, credo niceno. Veja como é que ele diz: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não feito. Já o credo niceno-constantinopolitano, que os dois juntos, que foi 56 anos depois desse aqui, ele foi composto, foi feito também, elaborado, diz a mesma coisa: o Filho unigênito e o Filho gerado e não feito. Veja bem, irmão, gerado e não feito. Como entender isso? A Bíblia diz que Jesus é eterno. Como pode ser que ele foi gerado? Ele é eterno. Como assim gerado? Os irmãos veem que não existe, ninguém explica sobre isso, e eu nunca vejo ninguém curioso também sobre isso. É bom, né? Se ninguém explica e não tem ninguém curioso, passou. Como? E eu digo uma coisa para os irmãos: não é todo mundo que tem condições de explicar isso aqui não, viu? O Filho gerado e não feito. Tá aqui eu li aqui na declaração de fé, que antigamente se chamava credo, né? Mas credo fica meio esquisito, né? Qualquer coisa a gente fala assim: ai, credo. Então credo é melhor declaração de fé. Então a declaração de fé fica mais interessante. Mas o que é que a Bíblia diz sobre o assunto? Eu falei sobre a declaração de fé. Beleza, vamos ler aí. Abra aí em Salmo, capítulo 2, versículos 6 e 7. E vamos ver o que é que a Bíblia diz, né? A declaração diz que ele foi gerado. Isso, fazendo um favor. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o último monte de Sião. Recitarei o decreto. Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha aí, Salmo 2, 6, 7. A respeito de Davi. Beleza. Hebreus 1 e 5. Você vê que o Salmo 2, 6 e 7 é a respeito de Davi. E é uma profecia também para Cristo. Hebreus 1 e 5 é Cristo. Hebreus 5 e 5 é Cristo. Como assim gerado? Irmão, em primeiro lugar, deixa eu reforçar aqui. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele é eterno. Se você for para Miqueias 5 e 2, está escrito que ele é desde a saída da eternidade. Se você for para Isaías 9 e 6, está escrito Pai da eternidade. A Bíblia diz que ele é o Todo-Poderoso. Se você ler em Apocalipse 1 e 8, 2 e 8, 22 e 13. E tem uma mesma conotação com Isaías 44 e 6. O Todo-Poderoso. Então, como assim ele foi gerado? Ele é eterno. Como explicar isso, que ele foi gerado? Bem, irmãos, eu vou explicar outras coisas aqui também relativa a isso, só que tem uma coisa: quando fala que ele foi gerado, não é por isso que o credo, tanto o de Niceia como o de Niceia Constantinopolitano, diz que ele foi gerado e não feito. Aí você tem que diferenciar as palavras. Ele não foi feito, ele não foi formado. Gerado, não formado. Gerado aqui diz respeito a ser exaltado, a ser reconhecido. Mas como assim, Marcos? Se você aplicar a profecia para Davi, do capítulo 2, versículos 6 e 7, você vê que Davi não foi gerado naquele momento. Naquele momento ele estava assumindo uma posição de rei. Então, quando se aplica a Cristo, se aplica no sentido de ser ele, de estar exaltando ele. Veja que quando ele ressuscita, no capítulo 28, e versículo de número 18 ao 19 de Mateus, eu acho que o 19, ele diz assim: todo poder me é dado no céu e na terra. Quando você vai para Filipenses, capítulo 2, versículo 9, o que é que diz lá?
Filipenses 2:9 diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aí você tem que entender uma coisa que as seitas não entendem e muita gente não entende. Jesus, ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Ele não tinha a humana e hoje tem a divina, ele tem as duas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que ele ainda é homem. Jesus Cristo tem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Antes dele morrer na cruz, ele tinha dor, ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, ele, irmão, todo tipo de coisa que nós passamos, ele passou, Jesus passou. É por isso que quando ele morre e ressuscita, ele diz assim: todo poder me é dado nos céus e na terra. Então quando diz aqui gerado é nesse sentido. Vamos lá, vamos mais adiante. Vamos abrir aí em Atos dos Apóstolos, e agora vai confirmar isso que eu estou dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Irmãos, veja uma coisa. Veja que no versículo 32 ele menciona que eles pregam, que eles falam de Cristo que ressuscitou. E no versículo número 33, ele menciona a profecia a respeito da ressurreição de Cristo, associando as palavras: tu és meu filho, hoje te gerei. Então, gerar aí não diz respeito a ser feito, ser formado, não, diz respeito à exaltação dele. O que as seitas fazem? As seitas, elas isolam o versículo. O que é que nós temos que fazer? Existe o chamado contexto imediato, existe o contexto remoto. O que é o contexto remoto? O contexto remoto é você pegar um assunto e olhar ele toda a Bíblia. Toda a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Veja que eu comecei dizendo que Jesus era eterno. Aí eu citei Isaías 9:6, eu citei Miqueias 5:2, e eu citei Apocalipse 1:8, e fui citando aí para dizer que Jesus é eterno, para mostrar que Jesus é eterno. Contexto remoto, quando você pega tudo que a Bíblia diz sobre o assunto. Contexto do texto é quando você vai no texto e analisa. Como por exemplo, eu citei aí, um exemplo aí para os irmãos. Eu citei aí Hebreus 1:5, depois citei 5:5. Quando você lê, eu não vou fazer isso aqui, mas você pode fazer essa experiência em casa. Quando você lê do 1 de Hebreus 1, versículo 1 até o 5, você vê que está falando de Cristo, diferenciando ele das demais, de anjos, e diferenciando de homem e tal. Você vê que diz respeito à exaltação dele, Como por exemplo, deixa eu ler aqui um pouco, porque qual dos anjos tanto o contexto, tanto é depois como é antes, O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem, é o 3, da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito de si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra na majestade, nas alturas. Veja que fala o quê? Está falando da exaltação dele. Então, e quando você lê lá em Salmo 2, versículos 6 e 7, está falando da exaltação de Davi como rei. Então é isso, Agora tem mais, irmãos. Veja bem uma coisa. A Bíblia, ela diz que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Você vê que diz lá em João 1:14, como também diz lá em João 3:16, que ele é o unigênito Filho de Deus. Aí o que é que acontece? As seitas, elas costumam dizer, está vendo aí? Unigênito, único gerado. Aí quer associar ser gerado aí no sentido de todos os seres humanos que nascem. Foi gerado, foi formado, não tem nada a ver. Até porque, irmãos, o grego ali, para unigênito, é monogenês. Monogenês quer dizer único gerado, mas também quer dizer o único do tipo, o único da mesma espécie, o único da mesma natureza. Quer dizer isso também. É por isso que em João 10:30, ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. A única pessoa? Não. Ele é um em natureza, é um em tipo, é um em espécie. É tanto que digo para os irmãos, quando você lê o texto completo, quando você lê os versículos anteriores e posteriores, você também compreende isso daí. Uma outra coisa que aceita também, eu já vou aproveitar aqui, que está lá em Colossenses 1:15, deixa eu verificar aqui se é isso mesmo. A palavra primogênito, veja bem, os testemunhos de Jeová principalmente, que os testemunhos de Jeová, eles falam que Jesus foi criado. Então ele cita essa palavra primogênito. Essa palavra primogênito, ela não traz um sentido só. O que é que quer dizer o primogênito? Primogênito quer dizer o primeiro de uma série, e primogênito quer dizer também o primeiro de uma família, o mais velho. O mais velho é o primogênito, é o primeiro. Mas não quer dizer só isso.
Primogênito também quer dizer aquele que tem a primazia, aquele que tem o domínio, aquele que exerce a autoridade. E é tanto que a gente não precisa nem ir para a palavra grega, é como eu falo para os irmãos, o contexto. O contexto, pelo contexto, veja bem, foi lido aí o 15, né? O 15 diz, é o 15, né? Foi lido o 15. Aí veja como é que diz o 16, para você ver que o contexto, ele nos explica. O 15, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí ele diz assim, não, o primogênito aí é porque Jesus foi o primeiro que Deus fez. Deus fez primeiro Jesus e depois fez a criação. Não, Deus não fez Jesus, né? Primogênito aqui é no sentido de ser ele, a preeminência, ter o domínio. Aí vamos lá, toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Veja que aqui, no versículo 18, ele usa a palavra preeminência, que aí você já cria uma associação aqui. Por quê? Porque é nesse sentido, ele tem a preeminência, ele tem o domínio. Os próprios versículos, as sequências, elas vão explicando isso aí. E tem uma outra coisa, irmãos, antes de nós passar para esse ponto aqui, Provérbios, uma coisa que também ele cita e uma coisa também que confunde a cabeça de algumas pessoas. Provérbios, no capítulo 8, nós não vamos ler, capítulo 8, versículo 22 até o 25, fala da sabedoria. E ali, alguns entendem que é Jesus. Não é Jesus ali. Ele cita isso aí, não é Jesus. Provérbios 8, 22, 25. Não, como é que você descobre? Você descobre quando você não isola. Irmãos, infelizmente, nós temos um problema muito sério, nós os pentecostais, mas está acordando mais, de fechar, isolar o versículo. Você tem que olhar no todo. Veja o que a Bíblia diz sobre todo o assunto, veja o que o texto diz, todo o texto. Mas aí você lê lá, no princípio foi criado. Ah, é Jesus. Não, leia que é a sabedoria. Ah, mas está dizendo como se fosse uma pessoa falando. É uma linguagem, é um recurso de linguagem. Você vai encontrar isso a respeito da sabedoria. Até aquele versículo lá, que eu não sei se está um pouco mais para frente, que diz assim, eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam, me acharão. Tem gente que pensa que é a pessoa, não é, é a sabedoria. É porque ali está usando uma linguagem como se fosse uma pessoa. A Bíblia tem os recursos de linguagem, como se fosse uma pessoa. Mas quando você fecha, quando você isola o versículo, aí você pode pensar qualquer coisa. Aí é complicado, né? Até aqui, irmãos, alguém tem alguma pergunta? Ficou explicado direitinho ou ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode falar. É claro que eu não tenho essa capacidade de esclarecer tudo, porque eu não sou o Espírito Santo. Só ele, né, para iluminar. Mas a gente vai até onde ele permite que a gente vá. A gente tem as suas limitações, né? Então a gente explicou aí o 3, o subponto 3, né? Onde diz aqui, e aqui explica, eu vou até ler, a geração do filho não implica criação. O comentarista dizendo, ele sempre existiu como o pai, com a mesma essência, porque como o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo, está em João 5,26. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isso é, compartilha da mesma natureza divina. O Pai tem a vida em si mesmo, o Filho tem a vida em si mesmo. Aí o terceiro subponto aí, irmãos, ele diz assim, o Pai nos concede o Espírito Santo. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Como eu digo, eu não tenho todas as respostas, mas a gente tem algumas. Então, o terceiro subponto, o Pai concede o Espírito Santo. Irmãos, veja que Jesus, antes dele morrer, quando ele fala da partida dele, você vai encontrar isso em João 14, João 15, João 16. Mas João 14, 15 e 16, você vai encontrar mais. Então ele começa a falar da partida dele. É tanto que ele diz assim, não,
na casa de meu pai há muitas moradas. Aí, capítulo 14, versículo 1 ali, a seguir. Aí ele fala que se ele não for, o Espírito Santo não vem. Ele vai e vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele fala, interessante, irmãos, é que tem gente que é terrível. Eu vi um outro questionamento sobre a Trindade que dizia o seguinte, dizia assim, que na Bíblia tem um relacionamento, você vê o relacionamento de Jesus com o Pai, mas não vê o relacionamento do Espírito Santo com o Pai e nem do Espírito Santo com Jesus. Imagina só, os camaradas parece que queria que a Bíblia revelasse em alguma parte os três sentados em um longo diálogo, para ele poder entender que existe um relacionamento entre eles. Irmãos, a Bíblia diz o Espírito de Deus. De quem é o Espírito? É de Deus. O meu Espírito o Espírito é de Deus. É lógico que existe uma relação. Quando ele vai fazer o homem, ele diz façamos, plural. Aí tem gente que diz, não, eram os anjos. Como assim os anjos? Os anjos não é criador. Criador é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é criador. Então, existe um relacionamento entre o Espírito Santo e entre Jesus. Veja bem, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 8 e 9, que ela chama o Espírito de Cristo. Interessante, Romanos 8 e 9, o Espírito de Cristo. Você vê, quem foi que formou Jesus no ventre de Maria? Foi o Espírito Santo, está lá em Lucas 1,35. Aí, vamos lá, quem foi que conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Foi o Espírito Santo. Quando Jesus entra em Nazaré, no capítulo 4 de Lucas, versículo 1, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Aí lá em João, capítulo 14, versículo 16, eu vou até ler, João 14 e versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Interessante, irmãos, que essa palavra aqui, outro, é alos, não é hétero. Se fosse hétero ou hétero, seria diferente. É tanto que essa palavra hétero é usada com desrespeito a isso. Quando a pessoa diz, e principalmente hoje em dia, né? Que ninguém sabe mais quem é quem, eu sou hétero. Hoje em dia, eu trabalho numa empresa aí, meu irmão, o que eu vejo de entrar gente que eu não sei o que é. Tem hora que eu olho assim, eu digo, será que é uma mulher querendo ser homem ou é um homem querendo ser mulher? Já a cabeça fica toda confundida. Então, outro aqui é alós. Alós ou alos quer dizer outro da mesma espécie, outro da mesma natureza, outro do mesmo tipo. É isso, o Espírito Santo. Ele fala assim, não, eu vou, você não fique triste não, eu vou, mas vou enviar outro. E ele roga ao Pai. O Espírito Santo foi enviado por Jesus, por Deus e por Jesus, foi enviado. E o interessante, irmãos, Jesus morreu na Páscoa. O Espírito Santo, ele vem no Pentecoste. O Pentecoste é uma festa que ocorria 50 dias depois da Páscoa. É tanto que a palavra Pentecoste quer dizer 50º, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Quantos dias Jesus ficou com os discípulos, com os apóstolos e com o povo ali? Jesus ficou 40 dias. Então, 40 dias Jesus ficou com eles. Jesus subiu antes do Pentecoste. No dia de Pentecoste, cumprindo a profecia de Joel 2, que se cumpre em Atos 2 também, o Espírito Santo vem para ficar com a igreja, Hoje a gente pode dizer que a gente está no período da graça, no período da igreja e no período do Espírito Santo, que o Espírito Santo foi enviado. O crente tem também o Espírito Santo, e é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai ter umas aulas aqui para frente, irmãos, que vai também falar do Espírito Santo. É muito interessante. Agora, uma coisa que o nosso comentarista enfatizou aqui é que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. As testemunhas de Jeová, eu estou insistindo, porque é para os irmãos também saber disso, os testemunhos de Jeová já tiraram o nome Espírito Santo. Eles colocaram a força ativa de Deus. E quando você lê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito se movia sobre a face das águas, naquela Bíblia de fundo de quintal deles, que aquilo não é a Bíblia, eu vi um pregador dizendo que aquilo não é a Bíblia sagrada, é a Bíblia sangrada. Lá está assim, a força ativa de Deus, a força ativa de Deus. Irmãos, que força ativa é essa? E se você blasfemar contra o Pai tem perdão, se blasfemar contra o Filho tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesse século, nem no porvir. Então ele é Deus. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, veja aí, eu vou ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, esse capítulo aqui é chave para isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 3, 3 e 4. Veja como diz o 3, Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? É uma pergunta. Mas ele diz assim, para que mentiste a quem? Ao Espírito Santo. Veja bem, Satanás encheu o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo. Agora veja como é que diz o 4. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Veja que o 3 identifica que ele mentiu ao Espírito Santo, e o 4, ele diz que mentiu a Deus. Está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Aí quando você vai, 2 Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3, tem muito mais versículos, é porque a gente não vai citar aqui, tem que passar um pouco à frente. Aí diz assim, 2 Samuel 23 e 2, começa assim, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Ao versículo de número 3, disse o Deus de Israel. Chamou de novo o Espírito Santo de Deus. Como estou falando para os irmãos, tem outros versículos, mas a gente tem que passar à frente. Mas vai ter uma aula aí só sobre o Espírito Santo, é o Deus Espírito Santo. E tem mais outras aulas que falam também sobre ele. Irmãos, o segundo ponto é reconhecendo a paternidade do Pai. Reconhecendo a paternidade do Pai. Veja bem, ele fala aqui, a confissão que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Irmãos, a negação do Filho é terrível. Você vê que no livro de Atos dos Apóstolos, eles fizeram de tudo para destacar o nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro no nome de Jesus. Pode ler o livro de Atos dos Apóstolos, destaca a pessoa de Jesus. Nós hoje também destacamos a pessoa de Jesus, o nome dele, porque ele é Salvador, a Bíblia diz que cura é no nome dele. Agora, o que é que acontece? As testemunhas de Jeová, tanto nas testemunhas de Jeová como nas seitas, Jesus é apenas um menino de recado. Veja que eles falam de Jesus, mas Jesus não é Salvador lá. Salvador lá é o sistema deles. Se você estiver no sistema, você está salvo. Pelo contrário, irmãos, a salvação, ela está em Cristo. Quem nega Jesus, nega também o Pai. Foi feita uma pergunta na aula anterior que eu ministrei, se eles não negavam lá no Antigo Testamento, porque eles não falavam em Jesus e tal. Mas é como eu falei, a revelação é progressiva. No Antigo Testamento, Jesus não tinha nascido ainda. Eles não tinham um conhecimento da Trindade. E nem que Jesus era o Salvador. Totalmente, eles não tinham esse conhecimento. Totalmente. Então, esse conhecimento, ele vem mais nas páginas, a gente tem ele nas páginas do Novo Testamento, ali os Evangelhos, as cartas, é onde vem esse conhecimento para nós. Depois que Jesus parte, os apóstolos tinham esse conhecimento e pregavam a respeito de Cristo. Agora, o que é negar a Jesus? Irmãos, negar a Jesus é dizer que outra coisa salva. Como, por exemplo, no catolicismo o que salva são as obras. E eles fazem questão de deixar isso claro, é as obras. Eles não vão negar, se você perguntar se Jesus salva, eles vão dizer, não salva, salva sim. Mas eles vão dizer também que as obras também salvam. E olhe lá se não disser que Maria também salva. É porque o Papa colocou esse decreto de um tempo desse para cá, que Maria não é co-salvadora, reconheceu isso. Maria não é co-salvadora. Mas eles pregam que penitência, fazer boas obras, isso aí salva. E a Bíblia deixa muito claro isso, que não salva. Efésios 2, 8, 9. Também tem lá em Tito, capítulo, não sei se é 5 ou é o 3, também fala que não é as obras. Irmãos, e se as obras salvassem, por que Jesus veio então? Por que ele tem o nome de Salvador? Se é as obras que salvam. Então as obras não salvam. As obras são consequências de quem é salvo, na vida de quem é salvo, mas não salva. Não pode? Eu estava vendo um ditado de Chico Xavier, até bonitinho o ditado dele, dizendo que tal e o que salva é o amor pelo próximo. Espera aí, não, o que salva, tem que ter amor pelo próximo? Tem, mas o que salva é Jesus, somente Jesus. Então, se negar o Filho, negou também o Pai. Por que João está falando isso aqui, irmão? A primeira carta de João, no começo da igreja, surgiu 2 obstáculos. No começo da igreja, surgiu o judaísmo. Aí você vê que Paulo escreve aos Gálatas, a carta aos Gálatas é um combate ao judaísmo, na sua essência, todinha, mas ele combate em outras cartas também. Romanos ele combate o judaísmo. E o gnosticismo, o nome gnosticismo não está na Bíblia, mas quando João combatia isso aqui,
quem nega o pai, quem nega o filho, nega o pai, João estava falando do gnosticismo. O gnosticismo era uma mistura de cristianismo, uma mistura mal feita de cristianismo, com intelectualidade e tal. A salvação vem através do conhecimento, a palavra gnose quer dizer conhecimento. E então eles pregavam isso, não, a salvação não... E tinha outras ideias erradas a respeito de Cristo. E uma delas era negar a Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne. Aí tem uma parte que João fala, aquele que diz que não veio em carne é o espírito do anticristo. Então quem nega o filho, nega também o pai. Eu não posso, irmão, ser crente e eu dizer assim, não, para mim é somente o pai. Jesus Cristo, não. Tem que acreditar em Jesus, tem que acreditar como diz aqui a Bíblia. Veja bem, 1 João 4,15 diz assim, ó, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então tem que confessar. Aí tem um outro aqui, 1 João 2,23 também vai dizer isso. 1 João 2,23. Deixa eu ver como é que diz aqui. Qualquer que nega o Filho, também não tem um Pai. Aquele que confessa o Filho, também confessa o Pai. Então tem que confessar. Jesus Cristo mesmo falou que se não confessasse, ele não confessaria diante do Pai. Então tem que confessar a Jesus. E geralmente, irmãos, as seitas, elas negam. Irmãos, o nosso tempo está acabando aqui, mas o primeiro subponto do segundo ponto, confessar a Cristo como Filho. E no segundo subponto, a perfeição do amor do Pai. O amor do Pai é perfeito. Ele é perfeito, é ilimitado, é sacrificial. E o terceiro subponto, as bênçãos da filiação divina. Irmãos, entre as bênçãos da filiação divina, eu coloquei aqui o seguinte, duas coisas, para resumir. Primeiro, a salvação. Quando você se torna filho de Deus, conforme João 1,12, você tem a salvação. Segundo, você tem o Espírito Santo, que está em você e que habilita o crente. Agora, uma coisa interessante que eu não falei logo no princípio, e vou falar agora, aproveitando esse ponto aqui, a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que no sentido, não no sentido de criação, Jesus é filho unigênito, ou seja, é ele, a filiação é só dele, somente Jesus, somente ele. E o crente, quando se torna filho de Deus, o homem se torna filho de Deus, que ainda é pecador, se torna filho de Deus por adoção, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos filhos de Deus por adoção. Só que a pessoa pode pensar, não é adoção, mas é uma adoção que tem uma legitimidade. Você vai ver isso em Romanos 8,15 e em Efésios 1,5. Romanos 8,15 e Efésios 1,5. E para finalizar aqui, o terceiro subponto, ele explica aqui sobre o amor de Deus, a experiência do amor do Pai. Aí ele colocou aqui o primeiro subponto, o amor é aperfeiçoado no crente. Segundo subponto, o amor é a marca dos filhos de Deus. E o terceiro subponto, fomos amados primeiro. Então, ele fala aqui, irmãos, o amor é aperfeiçoado no crente. Irmão, veja uma coisa, o crente, eu vou finalizar aqui nesse subponto aqui, o crente, ele tem que ser diferente. Hoje em dia você vê que ser crente, na minha época, eu me lembro quando eu aceitei Jesus, em 91, o crente era conhecido, chamava de bode, fazia suas piadinhas, onde você ia era aquela piada, em lugares pequenos, cidades pequenas como a minha, era aquela coisa, aquela chateação, aquele negócio. Hoje em dia, você dizer que é crente, eu já tive essa experiência por diversas vezes, onde eu trabalho, o camarada diz, eu sou crente, mas ele diz, irmão, ele às vezes passa por lá e diz, não, eu sou. Hoje o camarada faz questão de dizer que é. Hoje tem um estrelato de crente, porque aí tem os pregadores famosos, conhecidos, o estrelato. Hoje está totalmente diferente. Só que isso que eu vou dizer agora permanece. O amor de Deus é aperfeiçoado no crente. A Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus está derramado. Não diz que derramou, não diz que vai derramar, mas diz que está derramado. Está no contínuo, está derramado nos corações. Então o crente ele tem que ter o amor ágape, ele tem que fazer diferença nesse sentido. Ele não pode ser um Maria vai com as outras. Está trabalhando lá numa empresa, todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Espera aí, você pode ir até certo ponto, mas você tem que entender que existe uma linha que você não pode ultrapassar. Na empresa que eu trabalhei, 19 anos, sempre fazia festa final de ano. Eu ia, tinha sorteio, e tudo, aquela coisa toda. Mas foi uma vez um rapaz, e ele... Irmãos, não aguentou não, o camarada bebeu que caiu.
Como ele tinha parado, não estava muito com experiência, ou ele estava com vontade de tirar o atraso, e lá tinha uísque ali à vontade, cerveja, tudo quanto é coisa. Então ele estava com vontade de tirar o atraso, ele tirou mesmo, porque ele chegou a cair. E o crente, ele tem que saber, ele tem que ter uma diferença. Veja os 3 moços lá, Ananias, Misael e Azarias. Veja Daniel, a diferença que eles fizeram. Eles foram até certo ponto. Quando chegou com as comidas sacrificadas, ele falou, não, isso aí não, traga para nós de outra forma, comida sacrificada não. Então o crente pode ir em qualquer lugar, mas irmãos, ele tem que saber até onde ele pode ir. E tem lugar que eu digo que não é nem permitido ele ir. E veja que nós como crentes já estamos perdendo isso. Porque irmãos, eu digo para vocês, vou ser sincero aqui, certas festas de casamento de crente nem parece que é de crente mais. A igreja perde totalmente a essência. Você vê que nem se parece mais com igreja. O povo parece que não leva em consideração o ambiente. Vamos orar, a noiva está aqui, de repente o camarada está lá mascando, e outros ajeitando roupa, outros desfilando. A gente não pode esquecer que é crente. A gente tem que fazer a diferença. E o amor de Deus é aperfeiçoado em nós através do nosso testemunho. A gente tem que ser diferente. É isso aí, irmãos. Eu estou parando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu não vou estar aqui, vou estar trabalhando. Mas os irmãos orem por mim, orem por minha família. Que Deus abençoe a todos.